Olá, pessoal! Se curtem esses causos da roça, inscrevam-se no canal para não perder novos vídeos. Causo 1. A chuva que caía, só no meu quintal. Morei numa casinha alugada lá no interior de Goiás, numa época de seca brava que durou quase um ano. O pessoal da região estava desesperado, perdendo plantação, gado morrendo de sede, açudes secando um atrás do outro. Mas no quintal da minha casa, acontecia uma coisa que deixava todo mundo de boca aberta. De vez em quando, chovia só ali, dentro dos limites do meu terreno. Uma chuva fininha, gostosa, que durava umas 2 horas e molhava só o meu pedaço de terra. A primeira vez que aconteceu, achei que fosse coincidência. Estava no quintal estendendo roupa, quando começou a pingar. Olhei para o céu e estava limpo, sem nuvem nenhuma. Mas a chuva continuou caindo, só no meu quintal. Na calçada mesmo, a 2 metros de distância, estava seco. Os vizinhos vinham ver o fenômeno. Dona Cremilda, que morava do lado, ficava na divisa das casas, com um pé de cada lado. Do lado dela, seco. Do meu lado, molhado. Era como se tivesse uma linha invisível dividindo onde a chuva podia cair. A chuva sempre vinha na hora que minha horta estava mais precisando. Quando os tomates estavam murchando, chovia. Quando a alface estava amarelando, chovia. Era como se alguém estivesse regando meu quintal com cuidado especial. Um dia, fui conversar com seu Rômulo, antigo morador da região, sobre a chuva que caía só no meu quintal. Ele ficou pensativo e perguntou se eu sabia quem tinha morado na casa antes de mim. Respondi que não, que tinha alugado através de imobiliária. Seu Rômulo contou que a casa tinha pertencido à dona Edith, uma senhora que era conhecida na região por sua horta maravilhosa. Mesmo nas secas mais bravas, ela sempre tinha verdura fresca para vender na feira. Dizia que tinha uma bênção especial para fazer as plantas crescerem. Segundo ele, dona Edith era muito religiosa e sempre pedia para São Pedro mandar chuva na medida certa para sua horta. Nunca pedia chuva demais, que podia estragar as plantas, nem de menos, que não ia sustentar. Pedia sempre a quantidade exata. Quando dona Edith morreu, a família vendeu a casa e se mudou para a cidade. Mas parece que a bênção que ela tinha conseguido com São Pedro continuou valendo para quem cuidasse daquela terra com carinho. Durante os 2 anos que morei lá, minha horta nunca passou necessidade de água. A chuva particular chegava sempre na hora certa, na quantidade certa. Eu agradecia a dona Edith toda vez, como se ela ainda estivesse intercedendo por quem cuidava do quintal dela. Quando me mudei, avisei o próximo inquilino sobre a chuva especial. Ele riu e disse que não acreditava nessas coisas. 6 meses depois, me encontrou na cidade e disse que agora acreditava. Que dona Edith realmente tinha deixado uma bênção naquela terra e que nunca tinha visto horta tão bonita quanto a que ele estava cuidando. Causo 2. O sal que se multiplicava. Trabalhei numa cozinha de uma fazenda grande, lá no Triângulo Mineiro, onde cozinhava para uns 20 peões. Serviço puxado, muita comida para fazer todo dia, e sempre tinha que controlar bem os mantimentos para não faltar nada. Tinha um saleiro de barro, antigo, que ficava na cozinha desde quando a fazenda foi construída. Saleiro grande, com tampa de madeira, que sempre estava cheio de sal grosso. Mas esse saleiro tinha uma peculiaridade que me deixava impressionada. Por mais sal que eu tirasse dele, nunca ficava vazio. Podia usar sal para temperar a comida de todo mundo, salgar carne para o churrasco do fim de semana, fazer salmoura para conservar linguiça, que o saleiro continuava cheio. No começo, pensei que alguém estava enchendo ele escondido, mas eu era a única pessoa que cuidava da cozinha. Guardava a chave comigo e nunca vi ninguém mexendo no saleiro. Mesmo assim, ele nunca diminuía. Uma época, resolvi fazer um teste. Marquei o nível do sal com um risco na parede interna do saleiro e fiquei observando. Durante uma semana, usei sal normalmente para cozinhar. O nível baixou um pouquinho, mas na semana seguinte tinha voltado ao normal. Comentei com Dona Palmira, esposa do fazendeiro, sobre o saleiro que nunca acabava. Ela sorriu e disse que conhecia essa história, que o saleiro era uma herança de família que vinha passando de geração em geração. Dona Palmira contou que o saleiro tinha pertencido à bisavó dela, Dona Quitéria, uma mulher muito religiosa que sempre repartia comida com quem precisava.
Durante uma época de miséria, ela alimentou dezenas de famílias que estavam passando fome. Um dia, apareceu um mendigo na porta de Dona Quitéria pedindo comida. Ela deu o que tinha, e o homem, agradecido, abençoou a cozinha dela, especialmente o saleiro. Disse que enquanto houvesse bondade naquela casa, o sal nunca faltaria. Desde então, o saleiro se multiplicava sozinho. Passava de mãe para filha, sempre mantendo a tradição de alimentar bem toda a família e os trabalhadores. Era como se a bênção do mendigo continuasse valendo através das gerações. Durante os 5 anos que trabalhei na fazenda, nunca precisei comprar sal. O saleiro supria todas as necessidades da cozinha, sempre generoso, sempre cheio. Eu cuidava dele com carinho especial, limpava todo dia e agradecia pela abundância. Quando saí da fazenda, Dona Palmira fez questão de me dar um pote pequeno do sal abençoado. Disse que ia me dar sorte na cozinha e que eu nunca passaria necessidade de tempero. Até hoje, guardo aquele sal com cuidado, usando só em ocasiões especiais. O saleiro ficou na fazenda, continuando a multiplicar sal para quem cozinhasse com amor e generosidade. Uma bênção simples, mas poderosa, que mostra como a bondade verdadeira gera abundância que passa de geração em geração. Causo 3. A semente que brotava na mão. Conheci um homem chamado Fortunato, lá no Vale do São Francisco, que tinha um dom estranho e maravilhoso. Ele conseguia fazer qualquer semente brotar só de segurar na mão e concentrar por alguns minutos. Fortunato era um homem simples. Trabalhava com agricultura de subsistência, mas tinha essa habilidade única que deixava todo mundo impressionado. Pegava uma semente seca, qualquer uma, fechava a mão e ficava alguns minutos em silêncio. Quando abria a mão, a semente já estava brotando. Não era truque, não era ilusão. A gente via o brotinho verde saindo da semente, as raizinhas se formando, como se semanas de germinação tivessem acontecido em poucos minutos. Fortunato usava esse dom para ajudar outros agricultores. Quando alguém estava com problema de sementes que não germinavam, ele pegava algumas, fazia brotar na mão e plantava no terreno da pessoa. A plantação sempre dava certo depois disso. A primeira vez que vi ele fazendo isso, achei que estava sonhando. Pegou uma semente de feijão, seca como pedra, colocou na palma da mão e fechou os olhos. Ficou assim uns 5 minutos, concentrado, como se estivesse rezando. Quando abriu a mão, a semente tinha um brotinho verde de uns 2 centímetros. As raizinhas estavam se formando, as primeiras folhinhas aparecendo. Era como assistir um milagre da natureza acontecendo na velocidade da luz. Perguntei para Fortunato como ele fazia aquilo. Ele disse que não sabia explicar direito, que sempre teve essa habilidade desde criança. Falou que sentia uma quentura na mão, como se a vida estivesse passando dele para a semente. Segundo ele, o dom tinha aparecido numa época de seca brava, quando a família estava passando fome. Ele era menino e estava brincando com umas sementes velhas quando notou que elas brotavam na mão dele. A mãe plantou as sementes germinadas e conseguiu uma colheita que salvou a família. Fortunato nunca cobrava nada pelo dom. Dizia que era uma bênção de Deus para ajudar quem precisava. Atendia qualquer pessoa. Não importava se era rico ou pobre, conhecido ou estranho. O homem viveu mais de 80 anos, sempre usando o dom para o bem. Quando estava perto de morrer, chamou o neto mais novo e tentou ensinar a ele o segredo. Disse que era preciso ter fé, amor pela terra e vontade de ajudar os outros. Depois que Fortunato morreu, o neto tentou fazer as sementes brotarem, mas não conseguiu. O dom tinha ido embora junto com ele, mas as plantas que ele tinha ajudado a germinar durante a vida continuaram dando sementes especiais, que brotavam mais fácil que as outras. Até hoje, no Vale do São Francisco, tem gente que guarda sementes que o Fortunato tocou. Dizem que elas carregam um pouco da bênção dele, que brotam mais rápido e dão plantas mais fortes. Uma herança viva de um homem que tinha vida nas mãos. Causo 4. A estrada que mudava de direção. Morei numa região isolada do sertão da Bahia,
onde tinha uma estrada de terra que ligava a nossa comunidade à cidade mais próxima. Estrada simples, mas era nossa única ligação com o mundo exterior. Mas essa estrada tinha uma característica muito estranha que deixava todo motorista de primeira viagem perdido. Às vezes, ela mudava de direção sozinha, levava a gente para lugares que não eram o destino pretendido. Não era questão de se perder ou pegar estrada errada. A estrada fisicamente mudava, apareciam bifurcações onde nunca existiram, curvas se alteravam, marcos de referência sumiam e apareciam em lugares diferentes. A primeira vez que aconteceu comigo, estava indo para a cidade buscar remédio para minha mãe que estava doente. Conhecia o caminho de cor, tinha feito aquela viagem centenas de vezes, mas naquele dia a estrada me levou para outro lugar completamente. Em vez de chegar na cidade, cheguei numa fazenda que nunca tinha visto, onde morava um senhor que mexia com ervas medicinais. Sem saber como, acabei conseguindo o remédio que minha mãe precisava, mais barato e mais eficaz que o da farmácia da cidade. Com o tempo, percebi que a estrada sempre levava a gente para onde realmente precisava ir, não necessariamente para onde queria. Era como se ela tivesse sabedoria própria, entendendo nossas necessidades melhor que nós mesmos. Uma vez, um rapaz da comunidade estava indo para a cidade procurar emprego. A estrada mudou e levou ele para uma propriedade onde o dono estava precisando urgente de um trabalhador. O rapaz arrumou serviço na hora, melhor que qualquer coisa que poderia encontrar na cidade. Outra situação foi com Dona Expedita, que ia para a cidade resolver um problema de documentos. A estrada a levou direto para a casa do tabelião, que por acaso estava atendendo em casa naquele dia, porque o cartório estava fechado. O pessoal da região aprendeu a confiar na estrada. Quando ela mudava de direção, a gente seguia sem questionar, sabendo que ia dar em alguma coisa boa. Era como ter um guia invisível que conhecia nossas necessidades. O padre da comunidade dizia que a estrada era abençoada, que Deus usava ela para nos levar onde precisávamos estar. Falava que era preciso ter fé e seguir o caminho que se abria, mesmo quando não era o que tínhamos planejado. Durante os 10 anos que morei na região, a estrada me levou para muitos lugares inesperados, mas sempre para situações que me beneficiaram de alguma forma. Aprendi a não fazer planos rígidos quando ia viajar por ela. Quando me mudei para a capital, na última viagem, a estrada me levou pelo caminho normal, direto para a cidade. Era como se ela soubesse que eu não ia mais voltar e quisesse se despedir de mim do jeito convencional. Até hoje, quando tenho que tomar decisões difíceis na vida, lembro da estrada que mudava de direção. Aprendi que, às vezes, o melhor caminho não é o que planejamos, mas o que se abre na nossa frente, quando temos fé para seguir. E aí, pessoal, vocês já viveram algum caso parecido? Conta aí nos comentários. E se vocês gostaram dessas histórias, deixa o gostei no vídeo e se inscreve no canal que ajuda muito o nosso trabalho aqui. Caso 5. O espelho que mostrava o passado. Na casa da minha avó, lá em Diamantina, tinha um espelho antigo, com moldura de madeira entalhada, que ficava na sala principal. Espelho grande, bonito, que tinha sido herança da bisavó dela. Mas esse espelho tinha uma peculiaridade que deixava toda a família intrigada. De vez em quando, em vez de mostrar o reflexo de quem estava na frente dele, mostrava cenas do passado da casa, como se fosse uma janela para outros tempos. A primeira vez que vi isso acontecer, estava brincando na sala quando olhei para o espelho e vi uma mulher que não conhecia, vestida com roupas antigas, arrumando flores numa mesa que não estava mais lá. A cena durou uns segundos e depois voltou ao normal. Minha avó, quando contei o que tinha visto, não se surpreendeu. Disse que o espelho sempre fez isso, que mostrava pessoas que já tinham morado na casa. A mulher que eu tinha visto era a tataravó dela, Dona Emerenciana, que adorava arranjar flores. Com o tempo, vi várias cenas no espelho. Famílias reunidas para o jantar, crianças brincando no mesmo cômodo onde eu estava, pessoas rezando o terço na sala. Sempre cenas do passado, nunca do futuro ou do presente. O mais emocionante foi quando vi meu bisavô, que tinha morrido antes de eu nascer. Ele estava sentado na cadeira de balanço que ainda ficava na sala, lendo um jornal e fumando cachimbo. Era exatamente como minha avó descrevia ele. Perguntei para ela por que o espelho mostrava essas coisas. Minha avó disse que não sabia explicar, mas achava que era uma forma dos antepassados mostrarem que ainda estavam por perto,
cuidando da família. Segundo ela, o espelho só mostrava momentos felizes do passado. Nunca mostrou brigas, tristezas ou momentos ruins. Era como se ele guardasse apenas as memórias boas da casa, preservando a alegria das gerações que passaram por ali. As crianças da família aprenderam a respeitar o espelho. Quando viam alguma cena do passado, ficavam quietinhas, observando com respeito. Era como assistir à história da família se desenrolando na nossa frente. Minha avó sempre dizia que o espelho era sagrado, que mostrava que nossa família tinha raízes profundas naquela casa. Era uma ligação com os antepassados, uma prova de que o amor familiar transcende a morte. Quando minha avó ficou muito idosa, ela gostava de ficar sentada na frente do espelho, observando. Dizia que às vezes via a mãe dela, que já tinha morrido, e que isso a consolava. Era como se estivesse se preparando para o reencontro. Depois que minha avó morreu, a família decidiu manter o espelho na casa, mesmo sem ninguém morando lá permanentemente. Às vezes, quando visitamos a casa, ainda vemos cenas do passado, e agora, às vezes vemos minha própria avó nas memórias do espelho. É reconfortante saber que as pessoas que amamos continuam vivas nas memórias da casa, guardadas para sempre num espelho que é mais que um objeto, é um guardião da história da família. Causo 6. A árvore que dava frutos diferentes. No sítio do meu compadre Batista, lá no interior de Minas, tinha uma árvore que ninguém sabia que espécie era. Árvore grande, com tronco grosso e copa frondosa, que dava frutos diferentes a cada estação. Não eram frutos de árvores enxertadas. Era uma árvore só que produzia frutas completamente diferentes. Uma época dava manga, outra época dava laranja, às vezes dava até frutos que a gente não conhecia, mas que eram gostosos e nutritivos. A árvore ficava no meio do quintal e todo mundo da região conhecia ela. Quando a época de fruta chegava, as pessoas vinham de longe para ver o que ela ia produzir dessa vez. Era como uma surpresa a cada colheita. Meu compadre Batista contava que quando comprou o sítio, a árvore já estava lá, já dando frutos diferentes. O antigo dono tinha avisado que ela era especial, mas não soube explicar como funcionava. Uma estação, a árvore deu umas frutas amarelas que ninguém conhecia, parecidas com pêssego, mas com gosto de mel. Levamos numa feira de uma cidade maior, e nem os feirantes mais antigos souberam dizer que fruta era. Outra vez, ela deu umas frutas vermelhas, pequenas, que curavam dor de barriga. Dona Jurema, parteira da região, começou a usar as frutas para fazer chá para as mulheres que tinham acabado de dar à luz. O mais impressionante é que a árvore sempre dava exatamente o tipo de fruta que a região estava precisando. Numa época de muita gripe, ela deu frutas cheias de vitamina C. Numa seca brava, deu frutas com muito líquido, que matavam a sede. Um pesquisador da universidade veio estudar a árvore, examinou as folhas, a casca, o solo ao redor, levou amostras para laboratório. Voltou dizendo que não conseguiu explicar cientificamente como uma árvore podia dar frutas tão diferentes. O pesquisador até sugeriu levar a árvore para a universidade para estudar melhor, mas meu compadre recusou. Disse que a árvore pertencia àquela terra, àquela comunidade, que era um presente que não podia ser levado embora. A árvore continuou produzindo frutas diferentes por muitos anos, sempre generosa, sempre dando exatamente o que o povo precisava. Virou símbolo da região, ponto de referência para quem dava direções. Quando meu compadre ficou velho e vendeu o sítio, fez o comprador prometer que ia cuidar da árvore especial. Explicou que ela não era só uma planta, era um presente da natureza para toda a comunidade. Até hoje, a árvore continua lá, continuando a dar frutas diferentes a cada estação. O novo dono respeita a tradição e deixa o pessoal da região colher as frutas quando precisam. É uma lembrança de que a natureza, quando respeitada, sempre encontra um jeito de cuidar de quem precisa. E aí, pessoal, vocês já viveram algum caso parecido? Conta aí nos comentários. E se vocês gostaram dessas histórias, deixa o gostei no vídeo e se inscreve no canal que ajuda muito o nosso trabalho aqui. Esses foram os causos de hoje. Clique no meio da tela para ver mais causos do nosso canal. Até a próxima!